Olá, eu sou Eliane Cardoso, sou terapeuta de reprocessamento generativo. É um prazer ter você aqui no meu canal. Eu já vou pedir para você estar ativando o sininho para quando eu postar mais vídeos você ser notificado e também curta aí, tá bom? Hoje nós vamos estar falando de um tema muito especial que é de fora para dentro. Será que aquilo que acontece no nosso exterior influencia no interior? Então, para isso eu trouxe uma convidada muito especial, além de convidar a minha amiga, a Diana Amorim. Tudo bom, Diana? Quer se apresentar para o pessoal? Oi, Lili, tudo bem? Meu nome é Diana, tenho 39 anos, sou casada, tenho 3 filhos e passei por uma experiência bem difícil, né? Que foi pelo câncer. Eu tive linfoma de Hodgkin há quase 9 anos atrás, e é isso. E hoje eu vim aqui para poder contribuir com esse vídeo, né, com esse assunto, e eu espero que eu possa fazer isso de maneira que ajude alguém. Então a pergunta que fica é: será que a maioria das doenças patológicas tem a ver com o emocional? O emocional, ele atinge diretamente o nosso sistema nervoso, a nossa imunidade. Então, sim, tem a ver. A maioria das doenças vem do emocional. Então, uma raiva muito intensa, um medo. Então, todas as emoções que você reprime, de alguma forma, depois ela vai estar respondendo. Então, passa o seu corpo a somatizar. Então, o seu corpo começa a aparecer alguns problemas patológicos, ou uma gastrite, ou urticária e outros tipos de doença. Então, é muito importante ter uma vida saudável, né? Tanto na alimentação, quanto no físico e também o emocional. O emocional é muito importante a gente cuidar. Muito importante. E por que sempre a gente deixa por último, né, o emocional? A gente acaba não cuidando muito do emocional, a gente sempre deixa por último. E como é importante você ter um bem-estar emocional e você saber lidar com as situações que você está passando. Então, hoje aqui com a Diana, ela passou por uma situação bem difícil, que você que está assistindo pode já ter passado, ou então está nesse processo do câncer. Então, Diana, antes de você ter ficado com esse problema de câncer, como que era a sua vida? Nessa ocasião, né, minha vida estava tranquila, né, eu não estava trabalhando fora, estava só cuidando da minha família, estava vivendo um momento tranquilo, quando eu comecei a sentir os sintomas. Sim. E depois meu sogro ficou doente, mas quando eu comecei de fato a sentir os primeiros sintomas, eu estava vivendo bem tranquilamente, inclusive estava morando literalmente na roça, sim, num bairro chamado Rocinha, lá em Guaratinguetá, então estava tranquila. E assim, quando você recebeu essa notícia, quais os sintomas que você teve? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? O que você sentiu que te levou, né, a imaginar até chegar a esse ponto ser diagnosticada com câncer? Então, assim, na verdade, eu não sabia nada sobre o linfoma de Hodgkin. Então eu tive vários sintomas que já eram da doença, porém, como eu não tinha o conhecimento, eu não me dei conta, eu achava que eram coisas isoladas que estavam acontecendo, né? Sim. Então eu tinha infecção na garganta com muita frequência, uma dor intensa na lombar e na perna, que sempre começava no final da tarde, todos os dias, quando dava umas 5h30, 6 horas da tarde eu começava a ter essa dor intensa, de eu não conseguir andar. Eu tive uma alergia na época aqui no colo, que não sarava e coçava muito. Sim. Eu tinha uma tosse seca, depois eu comecei a ter sudorese noturna,
de tipo encharcar o meu lençol, o meu cabelo, a minha roupa, de eu ter que trocar de roupa. Então todos esses já eram sintomas do câncer, mas como eu não tinha conhecimento, eu achei que só minha imunidade deve estar baixa, então por isso que eu tenho tido infecção com frequência. Como eu sempre gostei de me exercitar, então mesmo morando lá na roça, né, eu fazia caminhada, dava uma corridinha de vez em quando, fazia uns exercícios em casa, então eu falei, devo ter dado um mau jeito na minha lombar. Sim. Mas assim, eu jamais ia imaginar que eu estava com câncer. Agora, o dia que me deu um estalo assim, foi um dia que eu estava fazendo faxina na minha casa, eu estava mexendo em umas prateleiras que eu tinha na cozinha, e eu passei a mão, eu senti uns linfonodos aqui na minha axila. E eu lembro até que eu falei com a minha cunhada, mandei mensagem pra ela, falei, ai Josi, senti uns linfonodos assim na axila dela, assim, vai no médico, né, pede uns exames pra ver, porque a gente pensa logo em o quê? Câncer de mama, né? Sim, sim. E eu fiz isso. Aí eu fui até o posto de saúde e falei pra médica o que estava acontecendo, nem dei muita ênfase aos outros sintomas, né, eu falei logo dos linfonodos, e ela pediu os exames. Só que nesse meio tempo, o meu sogro foi internado. Então, quando chegou o resultado do meu exame de sangue, eu nem vi. Eu fui ver depois que meu sogro já tinha falecido e realmente o meu exame de sangue estava bem alterado. Sim. Diana, assim, como que era o seu estado mental, né, antes até mesmo do casamento, né? Então, a Diana, ela é casada, ela tem 3 filhos, eu ia falar 2, né? 3. O Evinho é o mais novo, viu, gente? A gente conviveu mais quando ela tinha os 2, né? Então, tá com 3 filhos. E como que era a sua vida antes? Era tranquila? Você é ansiosa? Você já passou por alguma depressão? Você já fez algum tratamento? Como que era o seu emocional? Então, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? E na verdade, o ser ansioso, as pessoas acham que, eu tenho compromisso amanhã, eu quero que chegue. Não é só sobre isso, né? Uhum. Então eu sempre fui uma pessoa ansiosa, muito agitada, né? Acelerada, sempre fui. Sim. Mas, depois de um tempo, eu comecei a fazer tratamento com a psiquiatra, com a doutora Marcela. Só que a minha ansiedade, na verdade, desencadeou e começou quando eu perdi o meu pai, quando eu tinha 12 anos. Só que em 99, ninguém falava de ansiedade, de depressão, né? Enfim, e foi lá que eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu tinha urticária, eu tinha falta de ar. Mas os anos passaram, eu sempre fui muito agitada, né? Mas eu não era assim, não era uma pessoa depressiva. Pelo contrário, eu sempre fui muito animada, né? Mas em dado momento, eu já tinha os meus filhos, o Augusto e a Bia, já estava casada há algum tempo, eu entendi que não era uma coisa por acaso, que tinha alguma coisa errada. Sim. E mesmo sem ter muito conhecimento, na época, uma coisa que eu sempre prezei foi a minha sanidade, foi o equilíbrio, né? Então eu tive experiências dentro da minha família, de pessoas próximas que tiveram o mesmo problema, né, psiquiátrico, de perder a lucidez. Então isso sempre foi uma coisa que me preocupou. Sim, sim. Então quando eu notei isso, que eram as crises de ansiedade, às vezes tomava uma proporção muito grande, eu não sabia administrar, eu procurei a médica, né, a doutora Marcela, e comecei a fazer tratamento. E ela falou dela assim, você tem ansiedade. E ela me explicou e começou a me tratar. Então, desde então, acho que desde 2010, por aí, 2011, foi quando eu comecei a fazer tratamento com ela. Sim, então, você tinha um quadro de ansiedade, né, que você já fez tratamento. Como que era a sua alimentação e o seu físico? Você cuidava do seu físico, da sua alimentação antes do problema? Eu sempre cuidei porque eu fui uma criança obesa. Olha que um monte de revelação aqui, tem muita coisa que as pessoas não sabem, né? Mas eu fui uma criança obesa, então até 11 anos eu era bem acima do meu peso, então eu tinha
sei lá, devia ter 1,45 m e pesava quase 80 quilos, né? E eu tive o estirão, Deus foi bom comigo, de 11 para 12 anos eu cresci e emagreci muito. Só que foi muito difícil para eu compreender isso, né? Porque o meu sonho era ser magra. O meu sonho era poder usar as roupas que as meninas usavam e eu não podia. Minha mãe fazia minha roupa, né? Sim. Porque eu era estava bem acima do meu peso, estava fora do padrão, né? E quando isso aconteceu, minha mãe teve que me passar com o médico, que na época era o meu pediatra. Por quê? Quando eu emagreci, eu não queria nem usar pasta de dente, porque eu tinha medo de me engordar. Nossa, sim. Então eu não queria mais comer, eu queria só comer melancia e tomar água, porque eu morria de medo de engordar de novo. E até eu encontrar o equilíbrio e entender que eu não ia mais ficar obesa e tudo dependia de mim, foi difícil. Então assim, de quando eu tive o estirão até depois que eu ganhei o Augusto, foi bem difícil, mas eu sempre me alimentei bem, mas não por conta da saúde em si. Sim. Apesar de eu ter tido uma boa criação, assim, minha mãe sempre, né, ensinou a gente a se alimentar saudavelmente, mas assim, não era por isso que eu fazia as coisas de maneira saudável. Na verdade, no meu pensamento, o meu desejo era o que? Era não engordar. Mas de uma certa forma funcionou porque isso foi bom pra mim. Sim. Então eu sempre me alimentei bem e isso foi uma das coisas que a oncologista na primeira consulta me falou. Ela falou assim, ó, eu acredito que você esteja doente há mais ou menos 1 ano e meio e você não morreu porque Deus gosta muito de você e depois porque você deve ser uma pessoa que se alimenta corretamente, você não deve ser sedentária, você não deve fumar, não deve beber. Então, assim, isso foi muito bom pra mim. Sim, e como é importante, né, a gente ter uma boa alimentação. E a gente viu que o brasileiro da pandemia pra cá, após pandemia, a alimentação mudou. Sim. Né? Agora é muito lanche, então a gente vê as pessoas que estão fora do peso. Né? Então, a alimentação, como nós falamos lá no início, né, a alimentação é fundamental também. Além da alimentação, o sono, né? Então, você tendo insônia, pode vir muitos tipos de problema para você. Então, tudo tem que estar no controle. Então, você vê como o emocional, sim, ele pode trazer um outro tipo de doença para você, inclusive mesmo até o câncer. E quando você teve a notícia referente ao seu sogro, né, que ele estava doente, ele chegou a falecer. Como que você reagiu com essa situação? Que a gente está tentando juntar tanto a patologia quanto o emocional. Então, eu sempre tive a ideia de que eu tenho que ser forte, né? Então, a minha preocupação era com o meu esposo, principalmente, com a minha sogra também, com os meus filhos, com a minha cunhada. Mas sobretudo com o meu esposo, porque ele perdeu o irmão dele, foi um período muito difícil. E a maneira como o meu sogro faleceu foi muito chocante, né? Ele faleceu em casa, ele teve um infarto fulminante. Sim. Então, assim, isso pra mim foi muito traumático, assim, foi muito impactante, né? Mexeu muito comigo. Eu falo que nem a morte do meu pai mexeu tanto comigo quanto a morte do meu sogro. Né? E até hoje você lembra assim do seu pai, você posta, né, fotos do seu pai, né? Quanto tempo faz que ele faleceu, Diana? 26 anos. Fez dia 14 de fevereiro desse ano. E se você vê nas redes sociais dela, né, eu acho que todo ano, né? Sim. Ela posta fotos do pai, certo? Então foi mais intenso o sentimento que ela teve do que quando o pai dela faleceu. Sim. Porque o meu pai, ele teve câncer, né, no fígado, e de uma certa maneira, ainda que você não queira, mas você meio que espera, o médico deu um diagnóstico, falou, né, a realidade da situação dele, então a gente sabia que seria uma consequência, né? Mas o meu sogro, ele estava se tratando, mas estava bem, né? Então assim, a gente convivia muito com eles, a gente morava perto, e a gente passou o domingo inteiro com ele, né? E daí na terça-feira ele faleceu.
Então isso é muito louco isso, assim, sabe? Pra você processar, né? E daí quando a gente chegou ali na casa deles, ele tava já morto. Então aquilo foi assim, eu não sei explicar até agora, assim, o sentimento, a sensação. Eu sei que na hora que eu cheguei lá, que eu me deparei com aquela situação, eu senti uma dor no meu peito, assim, que parece que alguém me deu um choque, sabe? Foi muito forte. E depois que o meu sogro faleceu, eu piorei muito. Aí o câncer se manifestou assim demais. Eu comecei a emagrecer muito rápido, né? Os sintomas começaram a piorar. Então eu acredito e concordo plenamente que o emocional tem tudo a ver. Porque até mesmo parece que quando a pessoa recebe a notícia do problema do câncer, parece que é uma sentença de morte, né? Sim. Não é verdade? Então parece que o chão da pessoa abre, ela cai lá dentro, mas o que ajuda muito é o emocional. Né? Você, mesmo a situação sendo muito difícil, e a notícia sendo muito forte, é lógico que quando a gente recebe, a gente tem um impacto. Mas nós precisamos ver a situação de várias formas. Não somente daquela forma. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu estou com esse problema. O que eu vou fazer agora para que possa resolver? Porque, na verdade, quem dá a última palavra é Deus. Sim. Né? Então, quem dá a última palavra é Deus. Então, é sempre a gente manter esperança e a mente positiva. E porque realmente o testemunho da Diana é muito impactante, né, Diana? E todo o processo e como sua família ficou nesse período. Quando eu descobri, sim, na verdade, Deus, assim, as pessoas falam, ai, tudo você espiritualiza, tudo é Deus, mas realmente, porque Deus é tudo pra mim. E Deus, ele me preparou de uma certa forma. Esse período que eu morei na roça foi uma escola para mim. Então, assim, em relação a mim, a notícia me impactou porque a minha preocupação era com o meu marido e com os meus filhos, com a minha mãe, com a minha sogra, né? Mas aquilo não me abalou, não me deu medo por mim, com o que eu ia passar. Deus me deu muita tranquilidade, né? Eu realmente fiquei, quando eu me dei conta que eu estava muito doente devido às coisas que eu vinha sentindo, um belo dia me deu um estalo, eu fui olhar no Google, coloquei todos os sintomas e fui pesquisar. E na hora que abriu já veio, né, leucemia, mieloma. E daí naquela hora, assim, parece que caiu uma escama do meu olho. Eu falei, William, eu tô doente, eu tô com uma doença muito grave, vamos agora pro hospital. E eu fui pro pronto-socorro e o médico... Ele é assim, ó, aqui é um pronto-socorro, não tem como eu te avaliar, falar pra você, mas procura um médico. E eu voltei pra casa e eu chorei. E eu chorei a madrugada inteira até o outro dia amanhecer. Só que quando amanheceu eu falei, eu não vou chorar mais. sim. Porque naquela hora Deus já falou, haja o que houver, eu vou estar, né? E se você tiver que partir, eu vou cuidar dos seus. Então eu tive muita tranquilidade. Então daí pra frente a gente começou a ir atrás dos médicos, né? Eu fui primeiro atrás do meu médico de confiança e começaram os exames. E foi uma longa jornada, eu passei por 5 médicos até chegar no meu diagnóstico. Quem descobriu foi o Dr. Crésio Romeu, que também é amigo do meu esposo. Esse homem foi um anjo de Deus na minha vida, assim. Ele e o Dr. Newton, foram eles que descobriram. E ele pediu a biópsia para ter certeza que era linfoma e qual era, se era o de Hodgkin ou não Hodgkin. E o resultado dessa biópsia chegou exatamente no dia do meu aniversário. Eu também sou manicure, eu estava fazendo a unha da minha pastora na época, na hora que o William ligou e falou que o resultado tinha saído. Era 14 de maio de 2016. E eu estava fazendo a unha dela com o celular na orelha e ele falou, amor, saiu o resultado do seu exame. Eu falei, pode falar. Ele assim, então, deu mesmo, que é isso, né, câncer. Eu falei, tá bom. Eu falei, de repente nem é. Ele assim, Diana, você tá com câncer? Eu falei, tá bom, depois a gente conversa. E a pastora ouviu dela, Diana, tá tudo bem? Eu falei, tá, e realmente, assim, eu tava muito em paz, né.
Para mim, a parte muito difícil sempre era lidar com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, a minha sogra, que já teve essa experiência com o filho, com a minha mãe, que passou por isso com o meu pai, com a mãe dela. Então, a minha preocupação nunca era comigo, mas era com os que estavam comigo, né? De eles terem que passar por aquela situação. Sim. Mas, ao mesmo tempo, sentia paz, porque eu sabia que Deus ia dar condições para a gente passar por isso. Então, no caso, foi uma força, né, que você teve para poder lutar e continuar a viver, né? Então, muito importante isso. Quantos anos os seus filhos tinham na época? Na época, o Augusto eu acho que tinha 12 e a Bia tinha 11, né? 10, 11. Eles têm quase 2 anos de diferença. Isso foi em 2016, eu acho que era isso. E como foi a reação deles? Eles te apoiaram? E desculpa, antes disso, o seu tratamento, né? Foi feito todo aqui, onde você morava ou não? Não, aí quando eu descobri que estava com câncer, eu já estava na ilha, tinha voltado. Mas o meu tratamento foi feito todo em Santo André, no Hospital Mário Covas de lá. Quantas horas daqui até lá? Umas 3 horas, 3 horas e meia. Sim. Daqui pra lá. Então, eu sou muito grata a Deus, né? Lógico que foi, assim, um choque para eles, né? Porque como você falou, o câncer, quando uma família recebe um diagnóstico de câncer, é como se a pessoa que está com câncer estivesse recebendo uma sentença de morte, né? E eu costumo dizer que não é, porque a morte ela é a consequência da vida e nós vamos morrer. Sim. Com câncer ou sem câncer. Essa é a certeza, né? Que todos nós vamos morrer. E o que eu tentei passar sempre para os meus filhos, para as pessoas mais próximas de mim, era exatamente isso. Todo mundo vai morrer. Sim. Não é porque eu tô com câncer que eu vou morrer. Um monte de gente morre atropelado todos os dias e nem tem câncer. Então eu tentei encarar a minha doença com mais leveza possível. Lógico que mesmo assim foi triste para eles, né? Depois que eu tive, eles me relataram, a Bia principalmente, de muitas vezes que ela sentiu muito medo que eu fosse embora. Quando alguém falava assim, nossa, teve fases que eu fiquei muito mal, que as pessoas falavam, acabava conversando perto dela, acho que ela não vai resistir. Ela, não, minha mãe não vai morrer. Então, assim, mas eles foram muito maduros, muito companheiros, muito parceiros, sabe? Me apoiando mesmo em todo o tempo, tendo uma compreensão que para a idade deles não era compatível, né? E o meu marido, então, não tenho nem o que falar do William, assim. O William é um cara espetacular, não tenho palavras para definir ele, é um homem de Deus, esteve comigo o tempo todo, fazendo coisas que ele não precisava. Quem raspou a minha cabeça, inclusive, a primeira vez foi ele. Foi comigo em todas as químios, em todas as consultas, sempre esteve do meu lado. Ele permitiu que eu não me sentisse menos mulher, que eu não me sentisse feia, que a minha vaidade não ficasse abalada, porque todo mundo sabe que uma pessoa com câncer, né, a química é muito forte, né, a quimioterapia é muito forte, então assim, a minha pele ficou diferente, ficou envelhecida, eu mudei de cor, né, tinha uma cor amarela, eu perdi um dente, eu perdi o cabelo, eu inchei, então assim, mas ele todos os dias falava, você tá linda, e eu via a verdade no olhar dele, então isso que me dava conforto e tranquilidade, né? Então isso foi muito importante, porque eu vi muitas mulheres sofrerem, não pelo câncer, mas por estarem com aparência diferente. Porque a vaidade da mulher acaba, né? É o cabelo, é o corpo, é a pele. Ainda mais pelo fato de quando você era criança, né? Você, como a Diana falou, ela era obesa. Então você tinha tudo para ter uma mente negativa, né? Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E muitas pessoas falavam, fala a verdade, vai, você... Eu falei, não, eu de verdade, eu não tinha problema nenhum
Inclusive eu preferia ficar sem nada na cabeça, porque quando você tá careca tudo incomoda, né? Coça, então eu ganhei 2 perucas de cabelo natural. Sim. Mesmo, mas eu acabei doando porque eu não consegui usar. Quando eu descobri mesmo, eu fiz um chá de lenço para realmente trazer leveza para os meus familiares não ficarem abalados, né? Sim. Então foi muito legal. Então eu acredito que o câncer também foi uma ferramenta de Deus nas minhas mãos, né? Quando eu estava recebendo o diagnóstico, Deus estava entregando uma caixa de ferramentas e falando assim, ó, agora é hora de você usar, né? Então assim, eu acho que você pode decidir que maneira você vai enfrentar uma situação, mesmo que ela seja difícil. E com a ajuda de Deus eu decidi encarar isso de uma forma leve e que pudesse extrair algum benefício disso. Sim, exatamente. Então a notícia chegou, né? O que eu vou fazer? A Diana, ela escolheu viver, né? Então você viu, hoje ela pode estar aqui contando pra gente. Então, independente da situação que você tem passado, a situação chega, você só não veja da forma negativa. E você também tem uma escolha, tá? E a partir dessa escolha você vai saber como que vai ser o caminho que você vai trilhar. Diana, e todo o processo da quimioterapia, como que foi? Não foi na sua cidade, você tinha que sair da sua cidade para um outro local, 3 horas de viagem. E a gente sabe, né, que a quimioterapia acaba debilitando bastante a pessoa. Como que foi todo esse processo? Então, não foi fácil, né? Assim, apesar de eu ter passado, mas não foi fácil. No começo, como ainda a química não tá no seu organismo, as primeiras químios eu até falei assim, nossa, né, nem é tudo isso, nem vou passar mal. Então as 2 primeiras foram tranquilas, eu não senti nada. A partir da terceira eu comecei a sentir. Sim. Né? E eu não coloquei o catéter, então eu fiz tudo na veia. Então chegou uma hora que eu já não tinha mais veia, inflamava, doía demais. Eu não fazia na bomba, porque na bomba demorava 2 horas a mais, eu queria que fosse rápido para eu poder vir embora. Teve uma hora que eu falei, não quero mais, e chega. Até mesmo queriam te deixar internada, isso? Ah, sim. A princípio, a orientação da minha oncologista na primeira consulta foi que eu ia ficar internada. Porque como eu já estava muito debilitada, ela falou, porque ela apresenta os protocolos, né? Então, assim, tenta um protocolo, se não der certo, tenta outro. E vai, se fosse necessário, o transplante da minha medula. Se não desse certo, procurar um doador. Então ela já fala tudo que pode acontecer. Então assim, a gente não sabe se o protocolo que a gente vai aplicar em você vai dar certo. Sim. E a gente não sabe como você vai reagir à quimioterapia. Você mora muito longe, então você vai ter que ficar internada. Isso mexeu muito comigo, porque se eu ficasse internada é uma ala feminina, meu marido não ia poder ficar comigo, meus filhos não iam poder ficar comigo, eu ia ficar com a minha mãe. Então isso já me deixou assim... O câncer não me abalou tanto quanto a notícia que eu ia ter que ficar longe da minha família, assim, sabe? E eu chorei muito, eu implorei pra médica dela assim... Agora você tem que se preocupar com o que é melhor pra você, e o melhor pra você é ficar internada. E ela assim, quando você voltar eu quero que você volte de malas arrumadas para ficar. E eu voltei pra ilha chorando, né, e fiquei aquele tempo todo... sofrendo com isso, mas Deus é tão bom que até nisso Deus foi bom comigo. Cheguei no dia lá para internar, a médica também, eu acho que ela viu, né, a minha angústia. Sim. E ela também sabe que o emocional pode ajudar ou atrapalhar o tratamento. Então ela falou, não vou te internar, eu já dei um glória a Deus bem alto, né? Sim. E ela assim, mas... você vai me prometer que você vai fazer tudo certo, né? Porque corre o risco de ter febre, tem que correr para o hospital e tal. E eu não fiquei internada, graças a Deus. Eu fazia químio e voltava embora, depois eles liberaram para fazer os exames aqui na ilha. E aí eu só tinha que fazer a químio e as consultas, né, de rotina. No final, como eu falei, eu não queria mais fazer, porque eu já estava muito debilitada. Sim. O meu corpo estava cansado. A quimioterapia, ela não mexe só com o seu físico, mas ela mexe com o seu psicológico. Eu acredito que seja da própria droga mesmo que dá uma depressão em você, você fica deprimido, né?
Então, assim, eu já não queria mais. Eu falei, meu, não aguento mais fazer isso, né? E o meu braço muito machucado. E teve um dia que eu saí daqui daí e falei assim, ó, amor, eu não vou mais fazer quimioterapia. Faltava pouco pra terminar, né? E ele nem falou nada. Aí eu cheguei lá no hospital e falei, doutora, eu não quero mais fazer. E lá é um hospital faculdade, então na verdade eu passava com a residente, ela passava para minha médica e trazia a resposta da médica. Esse dia a minha médica foi lá falar comigo. Ela falou assim, ó, é o seguinte, você não quer mais fazer quimioterapia, você não quer terminar o tratamento, então você vai assinar aqui e eu não sou mais a sua médica, porque eu te ofereci um tratamento completo. O câncer que você tem, por mais que estivesse num estágio avançado, ele tem 70% de chance de cura. Só que você tem que terminar. E outra, você vai decidir não terminar e se a doença voltar, você vai ter que olhar para a cara dos seus filhos e saber que a doença voltou porque você não terminou o tratamento. Se você terminar o tratamento, pode ser que volte, mas você não vai carregar essa culpa. Nossa, ela deu um passe, né? Sim. Tapa na minha cara. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou terminar. Mas o final foi muito difícil, né? Eu não conseguia comer, você perde o paladar, o olfato. E nessa fase, assim, minha mãe e minha sogra foram demais, assim, né? Minha mãe cuidou de mim como se eu fosse bebê de novo, porque tinha dias, eu não tenho vergonha de falar, eu ficava 2 dias sem tomar banho, eu não queria levantar da cama, né? Quando vinha o sintoma da quimio, eu queria ficar lá, quieta, eu queria que passasse, eu não queria comer, o cheiro da comida me embrulhava, minha mãe fazia... A última coisa que eu comi no último estágio do tratamento foi mingau de farinha láctea bem ralinho, e muitas vezes minha mãe dava na minha boca, porque eu não queria. Então foi bem difícil o final, mas pra glória de Deus eu consegui terminar. O Augusto teve um dia, quando eu fui cortar o cabelo antes de começar a quimio, ele chorou muito e perguntou se eu ia morrer, né? E eu falei que eu não sei, filho, Deus que sabe. Eu falei, se você tiver fé, pede, que Deus pode todas as coisas. Ele, tá bom, mas promete que não vai morrer, você promete? E eu falei pra ele que eu não ia morrer, pedi perdão pra Deus e falei, Senhor, só não deixe eles perderem a fé. Sim. Né? E na minha última quimio, quando eu terminei, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu sabia que eu estava fazendo a última e eu não ia ter que fazer de novo, né? E quando eu voltei, a minha família me recepcionou com cartaz, com festa, e o Augusto estava lá no portão me esperando. Ele falou, mãe, você não morreu, né? Você cumpriu o que prometeu. Então, assim, foi muito difícil, não vou mentir, mesmo eu tentando fazer de tudo para tornar leve, né? Mas teve momentos que pra mim, Diana, foi muito difícil, que eu não compartilhei com ninguém, porque eu não queria abalar eles. Mas na minha última quimioterapia foi incrível, assim, eu agradeci muito a Deus, porque todo mundo sobreviveu, deu tudo certo, né? E eu só tenho a agradecer mesmo, e não só Deus, né, que é tudo, mas assim, a minha rede de apoio era muito boa, a minha psiquiatra, ela foi uma terapeuta, ela foi uma amiga. Durante todo o meu tratamento ela me acompanhou, né? Ela esteve presente, me ajudando, me orientando. Então isso também foi muito importante, né? Porque as pessoas ainda têm uma resistência, às vezes, contra o psicólogo, a psiquiatra, mas eu não tenho dúvida que Deus é presente na minha vida. Mas o fato de Deus ser presente na minha vida e de eu ter um bom relacionamento com Deus não vai me isentar de eu ficar deprimida, de eu ter uma crise de ansiedade. E assim como Deus deixou os outros profissionais, cardiologista, né, gastro, ele deixou o psicólogo, ele deixou o psiquiatra. Então, assim, sou grata a Deus pela vida deles e de todos os médicos, né, que estiveram comigo. E eu falo que eu não lutei sozinha, né? Eu tive um exército que lutou junto comigo para que eu pudesse ter sucesso no meu tratamento e hoje pudesse estar aqui compartilhando a minha história com todas as pessoas que estão nos assistindo. Jana, quanto tempo durou todo esse período? De quimioterapia foram 6 meses, né? Agora, o tratamento foi 1 ano e pouquinho, mais ou menos, eu acredito que... Porque eu tinha que fazer o acompanhamento, né? E até hoje, na verdade, eu faço acompanhamento. Sim. Faço exames, eu tenho que passar uma vez no ano, eu tenho que continuar indo no hospital,
Eu ainda passo com o hematologista de 3 meses, porque eu trato uma anemia ferropriva. Então eu ainda faço tratamento, mas assim, o intensivo mesmo foi 1 ano, mais ou menos. E você também engravidou, né? Depois do tratamento, você engravidou. Ainda teve esse pedaço da história, que eu só poderia engravidar depois de 5 anos, que é quando se entende que não vai ter mais droga no seu corpo. E daí eu engravidei depois de 5 meses, né? E foi assim, um choque. 5 anos, 5 meses. 5 anos, 5 meses. E nem assim, no meu pensamento mais louco, eu imaginava que eu tava grávida. Você, sim, na época, a gente tava muito próximo, você acompanhou isso, né? Sim. E a minha irmã me enchendo o saco, não, você tá com anemia, porque você deve estar fazendo dieta. Eu falei, que dieta? Eu não tô. E ela, não, vai, eu fiz o exame, não tava com anemia dela, então você tá grávida. Eu falei, que grávida? Eu falei, você tá louca. Pois ela foi, colheu o exame, e ela trabalhava perto do William, né? Ela entregou o resultado pra ele, não pra mim. Foi chorando, William, ela tá grávida, e agora? E o William veio com o exame pra mim, rindo. Aí eu falei dele, tá aqui ó, o resultado. Eu falei, deu negativo, porque eu tinha certeza que ia dar negativo. Dele, não, deu positivo. Eu peguei, gente, eu chorei o dia inteiro, eu fiquei desnorteada. Por quê? Porque a médica falou que era pra eu fazer alguma coisa, né, pra me precaver. Sim. Que assim, as chances de eu engravidar eram pequenas, mas tinha, né? E da criança nascer com algum problema, porque eu não podia ainda, né? E eu chorei muito, porque eu pensava assim, se o meu bebê nascer com algum problema, a culpa vai ser minha. Eu fui responsável, né? Mas pra glória de Deus, o Elinho, eu lembro que a minha primeira consulta com o obstetra, eu saí muito abalada, porque a médica, ela tem que falar a verdade, né? Então ela falou de todas as coisas que poderiam acontecer. Então eu tive uma gravidez de risco, tive hemorragia no começo, tive que tomar remédio para segurar o Elinho. Mas eu lembro que na minha primeira consulta eu entrei no carro, o William voltou a trabalhar e eu entrei no carro, eu chorei muito. E Deus falou no meu ouvido que na hora eu levantei assim para ver se não tinha uma pessoa. Ele falou assim, fica tranquila, eis que faço nova todas as coisas na sua vida. E aquele dia eu recebi paz mesmo. Então minha irmã, né, porque também é da saúde, minha mãe, o William, minha sogra, todo mundo ficava apavorado. Eu fiz muito ultrassom, muitos exames, né, específicos para ver se o neném estava bem. E eu tava tranquila em todos, assim, porque Deus me garantiu que estaria tudo bem. E o meu filho nasceu perfeito, de 9 meses, nasceu com quase 5 quilos. Daí tive a oportunidade de Eliane pintar minha barriga, da gente fazer foto. E o milagre também, ele veio mesmo pra... uma vez uma pessoa falou que pessoas duvidavam da minha cura, que o Elinho ia vir para todo mundo ver o milagre que Deus tinha operado na minha vida, né? O médico, o pediatra ainda falou assim, que bom que você tá grávida, porque só quem está saudável pode gerar, né? E sim, isso foi uma realidade. Então meu filho veio perfeito, eu amamentei ele e até hoje assim ele carrega mesmo essa história, esse legado, e ele é um testemunho, né, de tudo que aconteceu com a gente. Quantos anos o Elinho tá hoje? O Elinho hoje tem 7 anos. E como que é o Elinho? Você falou que ele não teve nenhum problema, né? Não. Físico, nada. E aí ele tá na escola? Ele tá na escola, é um bom aluno e ele também joga futebol, joga muito bem, por sinal, não é conversa de mãe coruja. Já vi, viu, gente? E eu sei que o Elinho se destaca, não é só porque ele é bom, mas porque ele carrega de fato um diferencial de Jesus na vida dele. Então realmente onde ele vai, ele se destaca, mas eu sei que é a luz de Jesus, né? Para ele testemunhar o que aconteceu na vida dele, como ele veio para esse mundo, né? Então eu acredito muito nisso, né? Como Deus falou, ele veio para marcar a nossa história, né? Então é sempre uma oportunidade da gente testemunhar o que Deus fez nas nossas vidas. E como que você tá hoje, Diana? Como que é a Diana hoje? Eu continuo muito agitada. E hoje eu acho que mais, porque quando você passa por essa experiência de poder morrer, a vida ela tem um sabor diferente, né? Então a minha vida tem sabor,
Eu amo viver, eu quero acordar cedo mesmo para aproveitar mais meu dia. Eu quero fazer tudo que eu puder fazer, né? Valorizo muito minha família. Os melhores momentos para mim são quando eu estou com eles. Isso não tem preço, muito valioso assim para mim. Sou bem ativa, eu trabalho, sou dona de casa, continuo me exercitando. E é isso, e aproveitando os momentos com a minha família. Fez faculdade? Voltei a fazer faculdade essa sim. altura do campeonato. E é isso. Gente, e o Augusto, ele está noivo, ele vai casar. E a Bia, ela já casou. Olha que história maravilhosa, né? O ser vivo, ele reproduz, ele cresce, né? Então foi isso que aconteceu na vida da Diana. Quantas Dianas nós encontramos aí atrás das câmeras, né? Então, se você ouviu toda essa história, se você está passando por esse processo, ou se você já passou, então você ver, a sua esperança em primeiro lugar tem que estar em Deus. Em segundo lugar é o seu emocional, tá? Então, a notícia chega de que forma que eu vejo? Eu tenho duas opções. Ou eu vejo da forma negativa e me entrego, ou eu vejo da forma positiva, né, e vou lá e vivo. Hoje, a Diana, ela fala que todos os dias ela acorda e realmente ela quer viver. Então, ela sentiu isso porque em um momento ela pôde até mesmo ter morrido. Mas não, ela está aqui viva. Então, pessoal, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da nossa saúde física e emocional, ter uma prevenção emocional também, né? Não é só uma prevenção de câncer, que a gente ouve muito falar no mês de outubro, né? No mês de novembro. Não, a gente precisa ter uma prevenção emocional. Então, não é só pessoas que têm um nível de grau de emoções que precisa fazer um tratamento. É todos nós, somos todos nós. Então, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental. No caso, já é até científico que nós precisamos, nós temos a necessidade de ter uma conexão com Deus. Então, em primeiro lugar é Deus. Estou falando independente de religião. Em segundo lugar é a sua saúde mental e depois é o seu corpo. Então, cuide-se bem. Tá? Se você está passando por alguma situação, saiba que Deus está com você, Deus te sustenta, e assim o mesmo Deus que cuidou da Diana, que tem cuidado de mim, também Ele pode estar cuidando de você. Então, se Deus está te concedendo a vida, e se você está assistindo aqui, então viva intensamente, tá? E viva sempre para ser melhor do que o dia anterior. A gente vai encerrar por aqui. Diana, muito obrigada, tá? Obrigada por você estar aqui. Espero que todo o seu testemunho, tudo que você falou, possa ser muito útil para as pessoas que estão ali. E muito obrigada por tudo, viu? Gente, um beijo e fiquem com Deus e até a próxima. Pronto. Quanto tempo nós falamos?